Em dezembro de 1976, a Praia dos Ossos, em Búzios, era o cenário idílico do Brasil que se buscava libertar naquela época. Búzios era mais do que um balneário. Era um refúgio para a elite e a boemia, onde a beleza natural e a liberdade moral coexistiam em uma atmosfera quase irreal. Foi neste paraíso que uma das tragédias mais emblemáticas e culturalmente impactantes da história brasileira se concretizou. O assassinato de Ângela Diniz, a Pantera de Minas, não foi apenas um crime passional. Foi o catalisador de um movimento social que expôs o machismo estrutural do país, a fragilidade da vida feminina e a forma como a justiça podia ser manipulada para proteger o agressor. Hoje, o canal Dissecando Crimes Reais inicia uma análise de 40 minutos sobre este caso, desmembrando a vítima, o assassino, a cena e o julgamento que transformou uma bala em um divisor de águas. Este mergulho é necessário para entender como, sob o sol de Búzios, o prazer de viver foi silenciado por 4 tiros. Para compreender a explosão, precisamos mapear a trajetória de Ângela Diniz, nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, em uma família tradicional e rica. Ângela Diniz foi, desde cedo, uma figura que desafiou as convenções sociais. Ela era a personificação da beleza, da inteligência e, sobretudo, da liberdade. Casou-se jovem, teve filhos, mas rapidamente se viu sufocada pelas expectativas sociais de ser apenas a esposa de... Ela buscou a emancipação, o divórcio, e se lançou em uma vida de intensa socialização, relacionamentos turbulentos e busca constante por prazer e significado. Ângela não era apenas uma mulher bonita. Era uma figura pública. Sua vida amorosa era escrutinada pela alta sociedade e pela imprensa. Ela tinha uma aura de mistério e fascínio, que lhe rendeu o apelido de Pantera de Minas e a Dinamite. Ela vivia intensamente cada relacionamento, mas sua liberdade era vista por muitos como libertinagem, um julgamento moral que seria crucial para o destino de seu caso. Na sociedade conservadora da época, a mulher que vivia para o prazer e sem submissão era vista como perigosa e, tragicamente, culpada por sua própria sorte. O caminho de Ângela a levou ao Rio de Janeiro e, eventualmente, a Búzios, um refúgio onde ela buscava paz. Antes do seu último relacionamento fatal, sua vida já estava marcada por um histórico de relacionamentos destrutivos. Ela possuía uma vulnerabilidade psicológica que a levava a se envolver com homens complexos, em dinâmicas de poder e ciúme que beiravam o perigoso. Seu último companheiro, Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street, seria o ponto final dessa trajetória. Doca Street também era um membro da elite paulistana. Ele era um empresário bem-sucedido, mas com uma vida pessoal marcada pela discrição e pela rigidez moral, em total contraste com a vida pública e desimpedida de Ângela. Doca era casado e pai de família, e o relacionamento com Ângela começou de forma clandestina. A paixão entre eles era intensa, magnética, mas como se veria profundamente tóxica e violenta. Fato histórico: o ano de 1976 no Brasil era um período de ditadura militar. Embora houvesse um relaxamento nos costumes sociais da classe alta, as estruturas legais e sociais permaneciam profundamente conservadoras. O divórcio ainda era proibido no Brasil, só seria legalizado em 1977. Mulheres que ousavam viver sua sexualidade livremente, como Ângela, eram vistas como subversivas e moralmente condenáveis, um fator que a defesa de Doca Street exploraria com maestria e cinismo. A união de Doca e Ângela foi uma fuga. Eles abandonaram suas vidas anteriores e buscaram refúgio em Búzios, na casa da Praia dos Ossos. Essa casa, isolada e paradisíaca, tornou-se o palco do cárcere privado. O relacionamento evoluiu rapidamente para uma espiral de ciúmes obsessivos, brigas violentas e controle total por parte de Doca. Ele, que havia sido discreto, tornou-se possessivo, exigindo que Ângela rompesse todos os laços com seu passado, inclusive com amigos e, em certa medida, com os filhos. As brigas do casal eram notórias entre os moradores e frequentadores de Búzios. Havia relatos de agressões físicas e verbais, de crises de ciúmes que culminavam em destruição de objetos e ameaças. A dinâmica de poder estava invertida. O homem discreto e recatado se transformou em um agressor ciumento, e a mulher livre e extrovertida se tornou uma vítima em potencial, isolada do seu círculo de proteção. O ciúme de Doca
era doentio, baseado na incapacidade de aceitar o passado de Angela e de controlar a sua independência natural. Ele via Angela como uma propriedade que ele precisava domar, uma atitude que era tristemente endossada pela cultura da época. O estopim da tragédia foi a intenção de Angela de romper o relacionamento. Ela se sentiu sufocada, presa e aterrorizada pela violência crescente de Doca. Ela começou a planejar sua fuga de Búzios, buscando apoio de amigos e advogados para se separar de Doca e garantir a segurança de seus filhos. A descoberta dessa intenção de separação desencadeou a fúria final do agressor. Para Doca, a separação não era apenas o fim de um relacionamento. Era uma humilhação, uma perda de controle que seu ego não podia suportar. Em 30 de dezembro de 1976, o casal estava na casa da Praia dos Ossos. A noite foi marcada por uma última e violenta discussão. Doca, consumido pelo ciúme e pela certeza da perda, agrediu Angela de forma brutal. Em seu depoimento posterior, ele alegou que a discussão se deu por conta do estilo de vida de Angela, acusando-a de provocações e de minar sua honra. A narrativa do agressor já estava sendo construída. Ele era vítima de uma mulher insaciável. No meio da madrugada, Doca buscou a arma que ele mantinha na casa, uma pistola automática calibre 765. Ele retornou para o quarto onde Angela estava, e o que se seguiu foi um ato de execução fria. Os peritos viriam a confirmar o cenário. 4 tiros foram disparados contra Angela Diniz, a uma curta distância. O crime ocorreu em um momento de extrema vulnerabilidade da vítima, que não teve chance de defesa. Curiosidade: o número de tiros, 4, e a proximidade do disparo seriam cruciais na análise balística e na refutação da tese de legítima defesa da honra que Doca Street tentaria emplacar. 4 tiros são mais do que um ato de pânico, são um ato de aniquilação, de garantir a morte e o silêncio total da vítima. Após o assassinato, Doca Street fugiu da cena do crime. Ele não chamou a polícia nem buscou socorro para Angela. Ele se livrou da arma e iniciou uma fuga que duraria dias, atravessando estados e se escondendo de amigos. Essa fuga, em vez de ser vista como um ato de desespero, seria interpretada pela acusação como um ato de cálculo. O assassino sabia exatamente o que havia feito e tentava garantir sua impunidade. O corpo de Angela Diniz foi encontrado na manhã seguinte. A notícia do assassinato da socialite mais famosa do país em um paraíso como Búzios chocou o Brasil rapidamente. O nome de Doca Street foi ligado ao crime. A polícia iniciou a caçada, mas a opinião pública já estava dividida. Para muitos, Angela era vítima, assassinada por um homem que não aceitava o fim do relacionamento. Para uma parcela significativa da sociedade conservadora, Angela era a mulher fatal que, com seu estilo de vida livre, havia provocado sua própria morte. A batalha no tribunal não seria apenas sobre Doca Street, seria sobre a moralidade de Angela Diniz. O cenário estava montado para a batalha judicial mais simbólica da década. A notícia do assassinato de Angela Diniz, em Búzios, rapidamente se espalhou pelo Brasil, gerando um frenesi midiático sem precedentes. A imagem da socialite mais desejada e contestada do país, brutalmente silenciada por 4 tiros na paradisíaca Praia dos Ossos, cristalizou a violência de gênero no imaginário nacional. Enquanto a imprensa especulava sobre os detalhes da vida amorosa de Angela, a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística iniciavam o trabalho técnico na cena do crime. A casa de Búzios, que deveria ser um refúgio, era agora um local de horror. O corpo de Angela foi encontrado na suíte do casal. O laudo pericial seria crucial para desmontar a futura narrativa da defesa. A perícia balística confirmou que foram disparados 4 projéteis de uma pistola calibre 765. A trajetória dos tiros e a proximidade dos disparos indicavam uma execução, e não uma briga caótica ou um ato de desespero mútuo, como Doca Street alegaria posteriormente. O laudo indicou que os tiros atingiram o rosto e o corpo de Angela. O detalhe mais brutal e chocante para os investigadores era o tiro final. O 4º projétil foi disparado a uma distância muito próxima, um tiro de misericórdia ou um tiro de aniquilação, que atingiu o rosto da vítima. Esse padrão de disparo sugeria que Doca Street não parou após o primeiro tiro, mas continuou atirando para garantir a morte e, simbolicamente,
apagar a beleza e a identidade de Ângela. A frieza e a intensidade da agressão eram incompatíveis com a tese de descontrole momentâneo que a defesa tentaria sustentar. A investigação da polícia se concentrou na captura de Doca Street, que havia fugido. Ele foi localizado e preso dias depois em um sítio no interior de Minas Gerais, onde se escondia com a ajuda de amigos. Ao ser capturado, Doca imediatamente começou a construir a sua versão dos fatos, uma narrativa que se tornaria o eixo do seu primeiro julgamento e um marco na história jurídica brasileira. A tese da legítima defesa da honra, Doca Street confessou o assassinato, mas alegou que foi provocado incessantemente por Ângela. Ele se apresentou como o homem de família recatado, que havia se apaixonado pela mulher errada, uma mulher fatal que o humilhava constantemente. Segundo ele, no dia do crime, a briga foi desencadeada por provocações de Ângela sobre a sua incapacidade sexual e sobre seu passado, e que ela o teria ameaçado de deixá-lo. Ele alegou que, ao ver a arma no quarto, a pegou em um momento de total desespero e perda de controle, disparando de forma instintiva para defender sua honra de homem, vilipendiada pela companheira. Fato histórico. A tese da legítima defesa da honra era, infelizmente, uma ferramenta jurídica utilizada com frequência no Brasil da época, especialmente em crimes de cunho passional. Ela permitia que o homem fosse absolvido, ou tivesse sua pena drasticamente reduzida, sob a alegação de que ele havia reagido a uma ofensa moral intolerável, causada pela conduta imoral da mulher, infidelidade, desejo de separação ou liberdade sexual. Essa tese transferia a culpa para a vítima, transformando-a em ré póstuma. O Ministério Público, liderado por promotores aguerridos, preparou a acusação focada em homicídio doloso qualificado, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil, ciúmes e possessividade. A acusação tentou usar o laudo pericial dos 4 tiros como prova da intenção de matar e da frieza. No entanto, o clima social e midiático da época já estava contaminado. A imprensa, em grande parte, ecoava a narrativa da defesa, publicando matérias que exploravam o passado de Ângela, seus relacionamentos anteriores e sua vida sexual livre, cunhando termos pejorativos que reforçavam a ideia de que ela era culpada por provocar a fúria do homem. O primeiro julgamento de Doca Street ocorreu em 1979, na cidade de Cabo Frio, próxima a Búzios. O evento foi um espetáculo. A defesa, com advogados renomados, fez uma jogada de mestre em psicologia jurídica. Eles não defenderam Doca, eles atacaram Ângela. O foco do julgamento foi a moral da vítima. A defesa passou dias inteiros dissecando a vida íntima de Ângela, chamando-a de Satanás, devoradora de homens e vampira de Ipanema, afirmando que ela mereceu a morte por sua conduta social. A promotoria lutou para manter o foco no ato criminoso, na balística e na ausência de defesa de Ângela. Mas o júri, composto por homens da sociedade local, estava sob o peso da pressão social e da ideologia machista prevalente. A defesa conseguiu seu intento, transferir a culpa e a responsabilidade. Doca Street foi apresentado como uma figura trágica, um homem decente levado ao limite por uma mulher, que era a personificação da imoralidade. Curiosidade jurídica. Um dos momentos mais controversos do primeiro julgamento foi a desqualificação do motivo. A defesa convenceu o júri de que a agressão de Ângela à honra de Doca era uma injusta provocação. Esse argumento foi suficiente para que o corpo de jurados, imerso na moralidade da época, acatasse a tese da legítima defesa da honra, resultando em uma condenação por homicídio privilegiado cometido sob violenta emoção. O veredito do primeiro julgamento foi um choque para a justiça e um escândalo para a sociedade que buscava a modernidade. Doca Street foi condenado a apenas 2 anos de prisão, em regime de sursis, pena suspensa, não cumprida na prisão, o que significava que ele não precisaria ficar um dia sequer na cadeia. Ele saiu do tribunal como um homem livre, aplaudido por seus defensores. A sentença de 1979 foi uma confirmação judicial de que no Brasil da ditadura, o homem podia matar a mulher que o traía ou que desejava a separação e ser absolvido moralmente em nome de uma honra masculina arcaica. O resultado absurdo desse primeiro julgamento foi o verdadeiro catalisador da mudança social no país. Não foi o crime que chocou o Brasil, mas a impunidade.
O movimento feminista, que ganhava força, viu na absolvição de Doca a prova cabal da violência institucionalizada. Mulheres em todo o país foram às ruas com faixas e gritos que se tornariam o lema eterno da luta contra a violência de gênero. Quem ama, não mata. A frase, simples e poderosa, desmantelava a tese da defesa da honra, que pintava o assassinato como um ato de amor desesperado. O movimento social exigiu um novo julgamento, transformando o caso Ângela Diniz em uma causa pública que transcendia o direito criminal. A sociedade não aceitaria mais que a moralidade de uma vítima fosse usada para justificar o crime do agressor. O segundo julgamento não seria apenas um processo legal, mas o acerto de contas de uma nação com seu próprio machismo. O escândalo gerado pela sentença branda de 1979, que absolveu Doca Street da punição efetiva, ecoou muito além dos tribunais. O movimento social, liderado pelo grito "Quem ama não mata", forçou o sistema a reagir. A sociedade, cansada da impunidade e do machismo judicial, exigiu um novo julgamento. O Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sob intensa pressão, anulou o primeiro júri, acatando o argumento de que a decisão era manifestamente contrária às provas dos autos e à evidência da execução. O palco estava montado para o segundo e decisivo confronto. O novo julgamento de Doca Street ocorreu em 1981. O clima era radicalmente diferente. O país havia mudado. A voz das mulheres e o ativismo feminista haviam transformado Ângela Diniz, de mulher fatal, em vítima de feminicídio. A estratégia da defesa de Doca Street teve que ser drasticamente alterada. A tese da legítima defesa da honra, embora ainda existente no Código Penal, havia se tornado insustentável perante a nova consciência social. A nova defesa não podia mais atacar Ângela. Em vez disso, tentou construir uma narrativa de descontrole emocional, momentâneo e excesso culposo. Doca Street foi apresentado não como o vingador da honra, mas como um homem frágil emocionalmente abalado, que agiu em um surto psicótico provocado pela rejeição e pelas humilhações de Ângela. O objetivo era claro: reconhecer o assassinato, mas desqualificar a intenção dolosa e, principalmente, afastar as qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa, buscando uma pena mínima. O promotor de justiça, nesse novo contexto, foi contundente. Ele se concentrou nas provas materiais, nos dados técnicos que o primeiro júri ignorou. O promotor usou o laudo da perícia balística de forma incisiva. 4 tiros. Ele argumentou que o quarto tiro, disparado no rosto, a curta distância, era prova da intenção de aniquilar a vítima, um ato de extrema frieza e crueldade, incompatível com o descontrole emocional alegado. O tiro final, o tiro no rosto, foi o símbolo da intenção de destruir a identidade e a beleza de Ângela. Curiosidade jurídica. Entre o primeiro e o segundo julgamento, a pressão social sobre o poder judiciário foi tão forte que os juristas passaram a tratar com extrema cautela o uso da legítima defesa da honra, embora o Supremo Tribunal Federal (STF) só fosse declarar a tese inconstitucional muitos anos depois. Em 2021, o caso Ângela Diniz foi o marco social que tornou a tese juridicamente tóxica e politicamente inviável. A sociedade condenou a tese antes que a lei o fizesse. Durante o segundo julgamento, o foco foi no excesso de Doca Street. A defesa alegou que, mesmo que o primeiro tiro pudesse ser visto como defesa ou desespero, os tiros subsequentes eram apenas um excesso culposo e não uma intenção de matar. A acusação rebateu, dizendo que 4 tiros, sendo o último no rosto, configuram animas necandi menos a intenção clara e inequívoca de matar, e não um erro de cálculo. O debate se concentrou na linha tênue entre a emoção e a volição. O testemunho de Doca Street, no segundo julgamento, foi mais contido e menos ofensivo à memória de Ângela. Ele expressou arrependimento pelo ato, mas manteve a versão de que a culpa era compartilhada, alegando que a intensidade da paixão e a dor da humilhação foram demais para ele suportar. No entanto, a força do movimento Quem Ama Não Mata pairava sobre o plenário, lembrando a cada jurado que o veredito não seria apenas para Doca Street,
mas para todas as mulheres do Brasil. O Tribunal do Júri de 1981 refletiu a nova mentalidade social. O corpo de jurados, atento à repercussão nacional, não se deixou seduzir pela tese da honra. O veredito de 1981 foi de condenação. Dock Street foi considerado culpado por homicídio, mas com um reconhecimento parcial de que ele agiu sob forte emoção, ainda uma concessão à narrativa da defesa. A juíza, ao proferir a sentença, reconheceu a gravidade do crime e a crueldade dos 4 tiros. Dock Street foi condenado a 15 anos de prisão. A sentença foi um marco. 15 anos era uma pena substancial para a época e significava que o assassino teria que cumprir tempo efetivo na cadeia, em regime fechado. O resultado foi uma vitória para o movimento feminista e um sinal claro de que a impunidade judicial para crimes passionais estava chegando ao fim. Curiosidade: o caso gerou um intenso debate na área da psicologia jurídica sobre a culpabilidade em crimes passionais, enquanto a defesa tentava rotular a ação de Doca como um impulso incontrolável à acusação, e o movimento social afirmavam que o crime passional é, na verdade, um crime de possessividade e controle onde o assassino mata, não por amor, mas por não aceitar a perda do objeto de sua posse. O caso Ângela Diniz ajudou a mudar a percepção do crime passional de tragédia romântica para violência de gênero. A condenação de Dock Street, em 1981, pôs fim à sua liberdade. Ele foi preso e levado ao sistema penitenciário. Sua condenação foi mantida em instâncias superiores, consolidando a vitória do Ministério Público e do movimento social. O caso Ângela Diniz não apenas garantiu que seu assassino fosse para a cadeia, mas estabeleceu um novo precedente moral no direito penal brasileiro. O legado da sentença de 1981 foi o início do fim da legítima defesa da honra como argumento válido em tribunais de júri. A partir daquele momento, a defesa que ousasse atacar a moral da vítima mulher para justificar o assassinato masculino enfrentaria não apenas a acusação, mas o escrutínio e a repulsa da sociedade. Ângela Diniz, morta tornou-se um símbolo de resistência e o marco zero da luta contra o feminicídio no Brasil. O bloco 4 agora se concentrará em como a vida de Dock Street se desenrolou na prisão, sua progressão de pena e como a memória de Ângela Diniz, a Pantera de Minas, persiste como um farol de justiça e alerta na sociedade contemporânea. O silêncio da vítima foi quebrado pelo grito das ruas. A condenação de Dock Street a 15 anos de prisão em 1981 foi um alívio, mas não o fim da história. O assassino de Ângela Diniz passou a cumprir sua pena e o caso se moveu para a fase de execução penal, um processo que, como em todo crime de grande repercussão, seria seguido de perto pela imprensa e pelo público. A luta pela justiça agora se concentrava em garantir que Dock Street cumprisse efetivamente a pena. O sistema penal brasileiro, mesmo para crimes graves, prevê a progressão de regime baseada no cumprimento de uma fração da pena e no bom comportamento. Dock Street, com o passar dos anos, obteve os benefícios da lei. Ele progrediu para o regime semiaberto e posteriormente para o regime aberto. Em 1992, 16 anos após o assassinato, Dock Street estava formalmente livre, tendo cumprido a totalidade de sua sentença, embora grande parte dela em regimes mais brandos. Sua progressão de pena e sua subsequente libertação não causaram o mesmo escândalo do primeiro veredito, pois, de uma perspectiva legal, ele havia cumprido sua dívida com a justiça. No entanto, o debate sobre a ressocialização permaneceu. Dock tentou reconstruir sua vida no anonimato, mas seu nome ficou marcado indelevelmente na memória coletiva como o assassino que tentou usar a moral da vítima para se safar. O impacto social do caso Ângela Diniz, contudo, transcendeu o destino de Dock Street. Ele se tornou o ponto de inflexão na luta contra a violência doméstica e o machismo judicial no Brasil. A campanha Quem Ama Não Mata não foi uma mera manifestação, foi o nascimento do movimento feminista moderno no país. A partir de 1979, o caso criou uma nova consciência, obrigando juízes e jurados a reavaliar a validade da tese da legítima defesa da honra. Curiosidades e fatos históricos integrados. A origem do slogan, o slogan Quem Ama
não mata. Foi cunhado pela publicitária Márcia de Almeida, que participou das manifestações em 1979. A frase tinha o poder de simplificar o argumento complexo. O crime de Dock Street não era um ato de amor, mas sim de domínio e possessividade. A eficácia da frase foi tamanha que ela se tornou o lema internacional da luta contra o feminicídio, o fim da honra judicial. Embora Dock Street tenha sido condenado em 1981, a tese da legítima defesa da honra continuou a ser usada em tribunais de menor repercussão por décadas. Foi apenas em 2021, menos 45 anos, após o assassinato de Ângela Diniz, menos que o Supremo Tribunal Federal (STF) finalmente declarou a tese inconstitucional. O STF considerou que o argumento da defesa da honra é incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana e com a proteção da vida feminina. O caso Diniz foi a semente que levou a essa decisão histórica. O destino de Búzios, a casa na Praia dos Ossos, onde Ângela foi assassinada, se tornou um local de memória sombria, mas a cidade de Búzios, apesar da tragédia, manteve sua aura de liberdade. O nome Praia dos Ossos, no entanto, ganhou um significado macabro, lembrando o esqueleto moral de um crime que a alta sociedade tentou varrer para debaixo do tapete. O legado de Ângela Diniz está na jurisprudência e no discurso social. O seu assassinato ajudou a construir a base para a futura legislação de proteção à mulher, incluindo a Lei Maria da Penha 2006 e, posteriormente, a tipificação do feminicídio 2015. A forma como a sociedade reagiu à sua morte foi a prova de que o conservadorismo machista estava sendo desafiado por uma nova geração de mulheres que exigiam o direito de viver, amar e terminar relacionamentos sem medo de serem mortas. A reflexão final sobre o caso Ângela Diniz nos leva a confrontar a natureza complexa da violência de gênero. O crime não ocorreu na periferia, ocorreu entre a elite, provando que o poder e o dinheiro não são escudos contra a possessividade e o controle. Dock Street representou a face mais brutal do narcisismo masculino, a incapacidade de aceitar a autonomia da mulher. Ângela Diniz, em sua busca por liberdade e prazer, foi punida por uma sociedade que não tolerava a quebra de paradigmas. Fato extra: a vida de Ângela Diniz foi marcada por uma constante disputa judicial pela guarda de seus filhos. Após sua morte, a guarda das crianças foi alvo de um novo e longo processo. Essa luta pela guarda, iniciada antes do crime, adiciona uma camada de complexidade e pressão psicológica sobre a vítima, reforçando que o assassinato de Dock Street não era apenas sobre a traição, mas sobre o controle total da vida de Ângela, incluindo seu papel como mãe. Hoje, quando analisamos o caso Ângela Diniz, vemos que o tiro final não foi aquele que a matou, mas sim o tiro no coração do machismo institucional, disparado pelo movimento social que se uniu sob seu nome. Ângela Diniz não é lembrada como a Pantera de Minas da crônica social, mas como um ícone da resistência feminina. Sua tragédia se tornou uma lição indelével. A paixão nunca justifica a posse, e a vida de uma mulher vale mais do que qualquer honra masculina. O Brasil aprendeu, da forma mais dolorosa, que o amor, quando é real, nunca é fatal. A sua presença e seu interesse em dissecar a verdade histórica e técnica são cruciais para manter viva a memória e a luta. Se você valoriza a profundidade desta análise e a investigação que resgata a verdade por trás dos mitos, inscreva-se agora no canal Dissecando Crimes Reais. Deixe o seu like se você concorda que o caso Ângela Diniz foi o marco zero da luta contra o feminicídio no Brasil. E, por favor, use a seção de comentários para nos dizer: qual você acha que foi a maior vitória no caso Diniz, a condenação de 1981 ou a inconstitucionalidade da tese da honra em 2021? Compartilhe este vídeo para garantir que a história e o legado de Ângela Diniz nunca sejam esquecidos. Eu sou a sua voz na investigação e te espero no próximo caso.